Oi para você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, né? Mais uma vez aqui, vim responder aí uma dúvida que vocês têm frequentemente e ficam aí me perguntando. Isso é bom, né? Eu gosto bastante de responder vocês, sempre que dá, tô respondendo, tá? E a dúvida, né, que tá surgindo aí é sobre a entrevista de trabalho, do trabalho que eu tô atualmente. Gente, as entrevistas que eu já tinha postado e tudo não tem a ver com esse trabalho de agora, tá? Eu já tinha feito outras entrevistas antes, né, para seguir a carreira, né? Porém, isso tinha me frustrado bastante. Talvez esse seja o seu caso, você tá aí passando por entrevista ou nem consegue nem pelo menos uma entrevista. Então, gente, eu passei por isso, tá? Logo após, quando eu finalizei ali no dia 19 de fevereiro, eu formei, fiz ali a minha formatura tudo lindamente num sábado. E depois disso, gente, quando foi na segunda-feira, eu já dei ali a entrada ali no meu Corém, tudo bonitinho. E após eu ter dado a entrada, tá com o meu Corém provisório ali, aquele que a gente pega ali em média 15 dias, 30 dias, eu comecei aquela busca incessante por trabalho. Gente, eu não sossegava. Todas as semanas eu ia procurar trabalho. Não importava se era na área ou se não era. Eu estava saindo à procura de trabalho. Participei de muitas entrevistas de trabalho, né? Isso me fortaleceu bastante, né? Quando eu vim pra cá, eu já não tive tanta dificuldade numa entrevista. E eu ficava assim, né, gente, procurando bastante um trabalho. E eu passei, né, por uma entrevista lá para técnico de enfermagem. Foi assim uma entrevista muito desgastante, né? Porque ia num dia, deixava o currículo, aí ia no outro dia, fazia a entrevista, aí fazia a prova, aí depois fazia o psicotécnico e fazia isso, gente. Isso me estressou de tal forma que eu tava praticamente desistindo e, tipo, nunca em nenhum momento de eu estar estudando técnico de enfermagem, de eu estar eu nunca quis desistir nem na época, né, dos momentos mais difíceis assim que a gente viveu, de não poder estudar. Todos nós passamos por um momento bem difícil, né? E, gente, nada dessas coisas me abalou. Mas quando eu finalizei e que eu queria ali um trabalho na área e não conseguia, isso me abalou bastante, né, gente? Porque você gastou seu tempo, gastou seu dinheiro, você lutou para conseguir, para finalizar uma etapa na sua vida e não conseguir dar início a outra é muito complicado. Eu passei por isso, gente, passei mesmo, não vou mentir, tá, gente? Foram aí quase 5 meses parado, tentando um trabalho. Aí teve um momento, gente, que eu, tipo, foi desistindo aos poucos, né? Aí eu tava tão estressada, queria tanto algo e não conseguia. E eu comecei ali a deixar um pouquinho de mão, né? Comecei ali. Eu também passei por um processo muito difícil, né? Que foi ali crise de estresse e tudo mais. E isso tava me abalando bastante. E foi aí que eu conheci métodos, né, que me ajudaram a sair do fundo do poço, né? Um dos métodos, né, é ali a praticar a fé, né, que é a lei da atração, essas coisas todas, né, que me ajudaram bastante. E ali, quando eu comecei a fazer isso, eu vi que eu saí saí de um lugar que não era a minha realidade, que eu achava que era a minha realidade, para ir para a minha realidade. Foi aí que eu decidi ir para a casa dos meus pais no interior e eu passei ali um mês no interior. E quando eu passei um mês no interior, eu estava decidida se eu não eu ia tentar mais um mês ou alguns dias, né, um trabalho, e se eu não conseguisse, eu estava decidida a arrumar todas as minhas coisas e voltar para casa, né, para a casa dos meus pais, da onde eu tinha saído ali com os 18 anos para tentar algo, né, na minha vida e era isso que eu imaginava naquele momento, né? Voltar de novo para casa dos meus pais, porque no meu olhar não estava dando nada certo. Mas naquele momento eu entendi que aquilo era bom para mim. Então foi aí que eu passei um mês na casa dos meus pais e acabei voltando para a cidade, né? Que era Santarém na época. E quando eu cheguei em Santarém, eu comecei a viver mais profundamente essa coisa de
comecei a buscar mais profundamente, a entender bastante sobre fé, sobre acreditar, sobre confiar. Então foi nesse momento que as coisas começaram a fluir, tudo começou a dar certo assim na minha vida de uma forma surpreendente, gente. Surpreendentemente as coisas foram acontecendo. Então, uma semana antes de eu vir para cá, para onde eu estou, né, nessa cidade, para o trabalho onde eu estou, meu colega falou que ele tinha vindo. E isso era uma semana antes, né? E eu comecei ali a preparar um novo currículo, né, para mim mandar, né, para a cidade. Antes disso, eu pensei bastante se era exatamente o que eu queria, né? Logo após eu voltar do interior, se eu queria realmente uma vaga de trabalho, trabalhar em um lugar tão distante, né? E naquele momento, tudo que eu vi foi uma grande oportunidade, né? Eu não vi dificuldade, eu não vi nada, eu vi uma grande oportunidade na minha vida, né? Consegui ali a experiência que tantos procuram no seu currículo ali quando você vai procurar uma vaga de trabalho. Aí foi nesse momento que eu comecei a praticar a minha fé, né? Eu passei aí uma semana, gente, uma semana eu arrumava minhas coisas, eu comecei a jogar tudo que eu não queria fora, eu comecei a desestressar, a tirar coisas velhas, sabe? Entender que o velho já passou, que o novo ia vir, e eu comecei a praticar isso na minha vida todos os dias. E eu tinha tanta certeza que eu ia viajar, que eu ia sair da cidade onde eu estava, que eu falava para todo mundo que eu estava indo embora, e eu já comecei a falar assim, dar uns spoilers do que seria a minha vida. Então foi aí que eu mandei meu currículo e eles me chamaram, e no mesmo dia eu vim sem saber de nada, não quis nem ao menos, gente, ver fotos, vídeos, não quis saber de nada, não quis ver como era essa cidade antes de pisar aqui. Gente, eu queria ver tudo com meus próprios olhos, eu não queria a expectativa de outras pessoas, sabe? Eu queria viver intensamente essa oportunidade, e foi aí que eu vim. E, gente, na entrevista de trabalho, quando eu passei por lá, né, que eu cheguei, fui lá, fui chamada, fui fazer a entrevista, gente. A entrevista, né, é uma entrevista simples, né, perguntando por que você escolheu a área e tudo mais, essas coisas simples. E tem ali alguns fundamentos de enfermagem que ela pode te perguntar, ou que ela... Gente, que no caso me perguntaram, né, que foi sobre curativos, curativo limpo, né, a diferença, né, do curativo limpo para um infectado, qual era a forma certa de se limpar um curativo. Essa foi uma pergunta feita para mim e na hora eu soube responder, né, gente? E depois disso, né, veio a provinha, tá? A prova, ela tinha 10 questões, tá? A minha prova que eu fiz no trabalho onde eu tô hoje só tinham 10 questões, tá, gente? E as questões eram ali tudo sobre introdução à enfermagem, terminologias, fundamentos que o técnico pode fazer, o que é função do técnico, o que não é função do técnico. Gente, introdução à enfermagem no geral, assim, sabe? Medicação, essas coisas, né? Coisas bem simples mesmo, né? E eram ao todo 10 questões e no final dessas questões tinha uma folhinha em branco que era uma redação. E essa redação que eu fiz, eu vou até tentar lembrar aqui o tema rapidinho para vocês, que eu sou muito esquecida, né, gente? Sabe, as 5 formas corretas de se lavar a mão, né? Não era isso, peraí. Os 5 maneiras, né, que você pode estar lavando as mãos. Não é isso. Peraí. 5 motivos, né, para lavagem das mãos. Era tipo isso, né? 5 motivos que você teria dentro do seu ambiente de trabalho para lavar as mãos, né, gente? Coisa bem simples, né? Que antes e após tocar o paciente, né? Antes de qualquer procedimento, com medicação. É bem coisas simples, né, gente? E foi tudo no mesmo dia. E no mesmo dia eu tive a resposta de que eu ficaria no trabalho, gente. Então, isso me motivou bastante, né? Eu ainda voltei para a cidade, né, para Santarém ainda.
fui buscar minhas coisas e voltei com toda essa certeza, né, gente? Respondendo aí a pergunta de vocês, como foi todo esse processo, como foi a entrevista, e foi desse jeito que aconteceu, né, gente? E, né, gente, eu posso dizer que eu tô feliz. Sim, gente, tem uns momentos, assim, que me dá, assim, uma certa melancolia, sabe? Aquela tristezinha lá no fundo de saudade, né, gente? Eu sinto muita saudade, assim, principalmente da família, porque, gente, Santarém era muito perto de onde meus pais moravam. Tipo, eu pegava um barco ou alguma coisa, eu chegava lá em menos de 5 horas, né? E tipo, aqui não. Para mim ir para casa dos meus pais, eu teria que levar um dia inteiro e mais um outro dia, né? Então é mais difícil. Então isso que me deixa assim um pouquinho mais, né? E também eu morava com meus avós. Tudo isso, né, gente? São coisas, né, que acontecem, mas eu entendo hoje que foi, assim, uma maneira de crescer. E talvez, né, gente, você aí do outro lado da telinha esteja passando por um momento assim, esteja passando por algo. Mas saiba, gente, que tudo é possível. Se você acreditar, tudo é possível, tá? Tudo realmente é possível, tá? Você tem que acreditar mais do que ninguém. Mesmo que alguém diga pra você que é impossível, você tem que dizer a si mesmo que você é capaz e que se alguém conseguiu, você também consegue. Tenha fé sempre, acredite sempre, tá bom? E é isso. Um beijão pra você, tá bom? Qualquer dúvida, não se esqueça, tá? De fazer aí a sua pergunta ou a sua dúvida e deixar aí nos comentários, tá bom? Que eu vou estar respondendo você, tá? Tchau, tchau. Eu espero você no meu próximo vídeo, tá?